Não há lugar para perdedores. Essas foram as palavras exatas do meu irmão quando bloqueou a porta na véspera de Natal. Atrás dele, a árvore brilhava. Minha mãe segurava sua taça de vinho, e meu pai nem sequer olhava para mim. Eu estava ali, parada, com uma sacola de presentes para os filhos dele, presentes que eu tinha escolhido com tanto carinho durante semanas, enquanto Jacob sorria, satisfeito, como se finalmente tivesse vencido. Eu não gritei. Não chorei. Apenas disse: "Você tem razão." Naquela mesma noite, fiz um movimento silencioso que congelou todos os pagamentos que mantinham a família dele de pé. E no ano novo, era ele quem batia à minha porta. Eu costumava amar o Natal. As luzes, o cheiro de canela, a maneira como a neve suavizava até os cantos mais feios da rua. Era o único dia em que eu podia fingir que nossa família era normal. Mas essa ilusão se quebrou há anos, lentamente, quase com delicadeza, como gelo rachando sob os pés antes do estrondo. Crescendo, eu sempre fui a consertadora. Se uma conta atrasava, eu pagava. Se alguém precisava de carona, eu largava tudo. Quando Jacob e a esposa, Kelly, ficaram atrasados na hipoteca, eu mandei dinheiro antes mesmo que pedissem. Na época, eu dizia a mim mesma que era bondade. Talvez fosse culpa. Talvez fosse apenas a vontade de ser vista como a filha que mantinha tudo em pé. Meus pais alimentavam isso. "Você sempre foi a responsável", dizia minha mãe, com um sorriso que parecia orgulho, mas soava mais como alívio. Meu pai raramente dizia algo. Apenas servia mais um prato a Jacob, mais um favor, mais uma desculpa. Com o tempo, eu parei de perceber quanto estava entregando de mim. Paguei mensalidades escolares, cobri contas de luz, e quando Jacob perdeu mais um emprego, fiz uma transferência sem pensar. A verdade é que era mais fácil pagar do que discutir. O mais irônico é que eles chamavam isso de ajuda, mas era controle, só que não o meu. Cada vez que eu o salvava, me prendia mais à necessidade da aprovação deles. É assim que funciona na minha família: generosidade é a coleira e amor é a recompensa que balançam diante de você. Este ano, eu queria que fosse diferente. Planejei tudo cedo, comprei presentes com cuidado, tirei folga do trabalho, até assei os biscoitos de açúcar que minha avó costumava fazer. Imaginei risadas, uma lareira, talvez perdão. Em vez disso, recebi o sorriso de deboche de Jacob e o silêncio da minha mãe. Não há lugar para perdedores. Essas palavras não apenas feriram, elas reorganizaram algo dentro de mim. No caminho de volta para casa, o carro parecia mais pesado. A cada curva, os presentes embrulhados brilhavam fracamente no banco do passageiro, como lembretes da minha ingenuidade. Quando estacionei diante do meu prédio, não chorei. Estava calma. Calma demais. Porque, pela primeira vez, enxerguei a verdade: eu não fazia parte de uma família havia muito tempo. Fazia parte de um sistema que dependia do meu silêncio. E naquele Natal, esse silêncio estava prestes a soar de outro jeito. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras se repetiam na minha cabeça: não há lugar para perdedores, cada vez mais afiadas. Já tinha ouvido Jacob zombar de mim antes, mas nunca daquele jeito. Nunca diante de todos. O que mais doeu não foi a voz dele, e sim o silêncio da minha mãe. Os olhos do meu pai fixos no chão. Aquele silêncio dizia o que nenhum deles teve coragem de dizer: concordamos com ele. Na manhã seguinte, preparei café e sentei à mesa, encarando a lista que fizeram um mês antes: orçamento de Natal, presentes, comprovantes de envio, taxas escolares. Minha própria caligrafia parecia estranha, como o esforço desesperado de uma desconhecida tentando comprar afeto. Eu passei o dedo por cada linha, percebendo o quanto da minha vida estava amarrada ao conforto de Jacob. Cada pagamento de emergência havia corroído um pouco mais do meu próprio bem-estar. Então, algo dentro de mim mudou. Não era raiva. Era exaustão. Daquela que chega quando você finalmente entende as regras de um jogo que nunca concordou em jogar. Abri o laptop e entrei nas minhas contas. Lá estavam elas, transferências com nomes como a mensalidade das crianças, creche, supermercado, contas de luz. Cliquei em cada uma, vendo os valores subirem como provas silenciosas da minha ingenuidade. Não bati o notebook, não chorei. Apenas comecei a encerrá-las. Cancelar. Cancelar. Cancelar.
Uma por uma, apaguei todos os pagamentos automáticos. Foram 5 minutos para desfazer 5 anos. Achei que me sentiria culpada, mas não. Senti leveza. O apartamento parecia mais quieto, até o ar mais quente. Fiz outra xícara de café mais forte desta vez e fiquei parada na janela, observando os flocos de neve rodopiarem sob as luzes da rua. Pela primeira vez, não estava pensando em quem precisava de que ou em como consertar as coisas. Pensava em limites, e em como soa pacífica a palavra quando finalmente traçamos um. Ao meio-dia, guardei os presentes de Natal em caixas e as fechei com fita adesiva. Não os joguei fora, só não conseguia olhar para eles ainda. Cada laço, cada etiqueta parecia uma prova do crime que eu havia cometido contra mim mesma. Naquela tarde, Jacob me mandou uma mensagem: você podia pelo menos ter deixado os presentes. As crianças estão esperando. Fiquei olhando para a tela por um tempo e digitei apenas uma palavra: não. Ele respondeu quase instantaneamente: qual é o seu problema? Meus dedos pairaram sobre o teclado, mas não respondi. Deixei que ele se perguntasse. Que sentisse, por uma vez, o que é ser recebido com silêncio. O silêncio de Jacob durou 2 dias. No terceiro, o celular começou a vibrar sem parar, ligações, mensagens, áudios. No início, ele tentava ser educado: ei, o que está acontecendo? Depois, desesperado, o aluguel venceu. As crianças precisam de sapatos. Por fim, veio a raiva: você é egoísta. Mudou. Eu não respondi a nenhuma. Apenas observei as notificações se acumulando, uma sobre a outra, como provas de que, para eles, meu valor sempre foi medido em dinheiro. Quando saí para o trabalho naquela manhã, a cidade estava coberta de neve fresca. Era linda de um jeito que doía, um lembrete de que até as coisas mais frias podem parecer puras quando permanecem intocadas. À noite, servi uma taça de vinho e sentei no sofá com o laptop. A tela brilhava com anos de histórico, cada pagamento que já tinha feito para Jacob e a família dele. Rolei linha após linha, a lista parecia interminável: apoio da hipoteca, doações escolares, contas de energia, taxas de acampamento. Senti aquele velho misto de pena e ressentimento subir pela garganta, mas dessa vez não engoli. Imprimi tudo. As páginas saíam quentes, com um leve cheiro de tinta e encerramento. Liguei para o banco e confirmei cada cancelamento. Até troquei todas as senhas online, um gesto pequeno, mas quase cerimonial, como trancar uma porta atrás de mim. Quando o atendente disse tudo pronto, sorri pela primeira vez em dias. Na sexta-feira, Jacob apareceu no meu trabalho. Nenhuma ligação, nenhum aviso, simplesmente entrou, o rosto vermelho e suando sob o casaco de inverno. Precisamos conversar, ele sussurrou entre os dentes. Meus colegas congelaram, os olhos indo de mim para ele. Aqui não, respondi calmamente, conduzindo-o até o estacionamento. Assim que a porta se fechou atrás de nós, ele se virou para mim, furioso. Você acha que pode simplesmente nos cortar assim? As crianças estão sofrendo. Elas são suas também. Disse ele, com a voz carregada. Mantive a calma. São suas crianças, Jacob. Ele soltou uma risada curta e amarga. Ah, agora você se importa com responsabilidade? Algo em mim quebrou, mas não do jeito que ele esperava. Continuei serena. Você tem razão. Eu me importo com responsabilidade. É por isso que estou finalmente retomando a minha. O rosto dele se contorceu, mas eu não recuei. Você não pode fazer isso. Disse ele, dando um passo à frente. Eu já fiz. Respondi e me virei, caminhando para longe antes que ele pudesse responder. A neve rangia sob minhas botas, cada passo soando mais alto que a fúria dele atrás de mim. 3 dias se passaram antes que eu ouvisse dele novamente. Quando o telefone tocou, quase não atendi, mas algo, talvez curiosidade, talvez necessidade de encerrar aquilo, me fez atender. Jolie, disse ele, com a voz tensa. Precisamos conversar sobre... Sobre o quê? Interrompi friamente. Você sabe. Você tornou as coisas impossíveis pra gente. As crianças. Não use elas, cortei. Ele suspirou de forma dramática. A Kelly está desmoronando.
As crianças estão confusas. Você costumava se importar. Ainda me importo, respondi, calma como sempre. Por isso parei. Ele ficou em silêncio por um instante, e pensei que tivesse desligado. Então murmurou, você não é a pessoa que eu achava que era. Quase ri. Não, disse. Eu não sou mais a sua carteira. Ele praguejou baixo e desligou. Achei que aquilo seria o fim. Estava enganada. 2 noites depois, alguém começou a bater na minha porta, socos fortes, apressados, do tipo que fazem o peito vibrar antes que o cérebro entenda o que está acontecendo. Olhei pelo olho mágico e vi o rosto de Jacob, vermelho e transtornado. Hesitei, mas abri a porta apenas o suficiente para bloquear a entrada com o corpo. O que você está fazendo aqui? Perguntei. Ele apoiou a mão na moldura e rosnou, você precisa parar com isso. Acha que cortar tudo te transforma em heroína? Está arruinando minha vida. Cruzei os braços. Você fez isso muito bem sozinho. Ele deu outro passo, o olhar selvagem. Você não faz ideia do que está acontecendo. Não pode simplesmente se afastar da família. Quase sorri. Família? É isso que somos agora? Você me chama de fracassada, mas lembra que sou família quando as contas chegam? Sua mandíbula se contraiu, pronto para responder, mas, antes que pudesse, uma voz cortou o ar gelado vindo da calçada. Jacob, para. Ele congelou. Kelly estava a poucos metros, o casaco meio aberto, o rosto pálido. Atrás dela, o motor do carro ainda ligado. Kelly, vai para casa, ele ordenou. Ela não se moveu. Não, disse baixinho. Acabou. Ele se virou, surpreso. Do que você está falando? Os olhos dela passaram por mim e voltaram para ele. Eu me encontrei com alguém hoje. Um advogado. O rosto de Jacob perdeu toda a cor. Você o quê? Eu sei o que você anda fazendo, ela respondeu, a voz trêmula, mas firme. O jogo, as mentiras, a conta escondida. Pela primeira vez, ele ficou sem palavras. Eu não disse nada. Apenas observei as peças caindo. Kelly deu um passo à frente. Todos aqueles pagamentos que a Jolie mandava. Os que você dizia que eram para as crianças. Eu vi os extratos bancários. Você gastava tudo em cassinos. Ele se virou para mim, desesperado. Você contou para ela? Balancei a cabeça. Não precisei. Kelly tirou uma pasta da bolsa e a ergueu com firmeza. Tirei cópias, disse ela. E entreguei todas ao advogado. Você não pode mais esconder. Jacob avançou de repente, mas me coloquei entre os dois. Nem pense nisso, avisei. Minha voz não precisou se elevar, tinha peso suficiente para detê-lo. Ele me encarou, respirando com dificuldade. Você acha que é melhor do que eu? Perguntou, a voz trêmula. Acha que isso te faz uma pessoa justa? Respirei fundo, o ar frio queimando meus pulmões. Não, respondi calmamente. Isso me faz livre. Ele riu de novo, mas a risada se quebrou no meio. Você vai se arrepender, disse ele. Vai ver o que acontece quando eu desaparecer. A voz de Kelly veio suave, mas firme. Nós já vimos. Jacob olhou de um para o outro, percebendo, talvez pela primeira vez, que nenhuma de nós tinha mais medo dele. Então enfiou as mãos nos bolsos do casaco e saiu andando pela rua, furioso, os passos se perdendo na neve. Kelly soltou o ar, tremendo. Fiz um gesto para que entrasse. Ela hesitou na porta, como se não tivesse certeza de que era bem-vinda. Entra, disse eu, com gentileza. Você não precisa explicar nada. Lá dentro, o ar estava quente e silencioso. Coloquei água para ferver e servi chá, o aroma de canela preenchendo o ambiente. Kelly ficou olhando para a xícara, como se pudesse ver dentro dela todos os anos que perdeu. Eu devia ter dito alguma coisa naquela noite, murmurou. Quando te chamaram de perdedora. Eu só. Você estava tentando sobreviver, disse. Eu entendo. Os olhos dela se encheram de lágrimas.
Ele sempre dizia que você nos devia, que devia se sentir sortuda por ter uma família que precisava de você. Quase sorri com a ironia. Esse é o problema de pessoas como o Jacob. Eles chamam de a família quando estão pegando o que é seu e de a traição quando você para de dar. Ela assentiu devagar. Ele foi embora. Eu disse para ele não voltar para casa. Você tem onde ficar? Perguntei. Ela hesitou. Vou dar um jeito. Pode ficar aqui, por enquanto, respondi. Ela levantou o olhar, surpresa. Você faria isso, depois de tudo? Não estou ajudando ele, disse baixinho. Estou ajudando você. Naquela noite, enquanto Kelly dormia no meu sofá, fiquei sentada à janela, observando a neve cair. A cidade estava silenciosa, as luzes piscando suavemente por trás do branco. Pela primeira vez em anos, meu apartamento não parecia vazio. Parecia merecido. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Jolie? Perguntou uma voz masculina. Aqui é Mark Dawson, o advogado da Kelly. Ela me deu seu contato. Ela está bem? Perguntei. Está, sim. Mas há algo que você precisa ver. Tem relação com o uso que seu irmão fez dos fundos. Acho que vai querer se envolver. Mais tarde, quando nos encontramos, ele deslizou uma pasta pela mesa. Dentro, estavam extratos, transferências bancárias, saques, recibos de cassino e despesas de hotel. Meu dinheiro havia sustentado a vida dupla de Jacob. Kelly está avançando com o processo de separação, explicou Mark. Ela pediu que eu te avisasse, caso Jacob tente entrar em contato novamente. Fechei a pasta lentamente. Se ele tentar, eu mesma vou lidar com isso. Naquela noite, meu celular voltou a acender. Jacob. Deixei tocar até o fim, e então silenciei a chamada. Mas a próxima ligação veio segundos depois. E depois outra. E outra. Até que o som das vibrações se tornou constante. Finalmente, atendi. Você arruinou a minha família. Ele gritou. Ela está me deixando por sua culpa. Não, respondi calmamente. Ela está te deixando por sua culpa. Ele começou a falar, mas eu o interrompi. Escuta bem. Você me usou. Mentiu. Me chamou de perdedora. Agora perdeu a esposa, os filhos, a casa e o conforto que tirava de mim. A única coisa que ainda te resta é uma escolha: parar ou afundar. Houve uma pausa, um silêncio longo, quebrado, e então o som do clique. Ele havia desligado. Olhei pela janela, a neve tinha parado. O mundo lá fora parecia imóvel e limpo outra vez, como se estivesse esperando por esse momento. No fim daquela semana, Kelly e as crianças se mudaram. Outro estado, um novo começo. Ela me mandou uma foto dos meninos construindo um boneco de neve. Abaixo, escreveu: obrigada por tudo. Fiquei olhando a imagem por um bom tempo, sorrindo. Pela primeira vez, ajudar não parecia perder. Parecia vencer em silêncio. Jacob não ligou mais. Mas as notícias chegaram. Ele perdeu o emprego, deixou de pagar a hipoteca e acabou se mudando para a casa de um amigo, que logo o expulsou. Continuava culpando todo mundo, menos a si mesmo. Eu não comemorei. Não publiquei nada, não me gabei. Apenas excluí as últimas contas que ainda tínhamos em comum, dobrei o extrato final e murmurei para ninguém em especial. Talvez perdedores sejam apenas pessoas que finalmente pararam de pagar pelos erros dos outros. Fevereiro chegou suave, cinza e silencioso. As luzes de Natal já haviam desaparecido, deixando as ruas nuas e honestas novamente. Kelly e as crianças estavam bem instalados no novo lar, lá no norte. De vez em quando, ela mandava pequenas atualizações, fotos de bonecos de neve, panquecas bagunçadas, desenhos colados nas paredes novas. Cada mensagem era uma prova de que ela estava respirando de novo. Jacob, por outro lado, desapareceu no tipo de silêncio que vem depois de uma tempestade. Minha mãe ligou uma vez, com um tom frio e defensivo. Você tornou as coisas difíceis para o seu irmão, disse. Ele não está bem. Quase ri. Talvez agora ele finalmente esteja sendo ele mesmo.
Ela não respondeu. Apenas suspirou e desligou. Pela primeira vez na vida, a culpa não ficou. Eu havia passado anos confundindo sacrifício com amor, deixando que eles me drenassem, acreditando que era isso que filhas boas faziam. Mas amor não se mede em dinheiro. E família não se define por quem você continua salvando. Comecei a dormir melhor. O ar do meu apartamento parecia mais leve. O silêncio já não cortava, abraçava. Nos fins de semana, eu caminhava até a padaria onde minha mãe nos levava quando éramos crianças. O cheiro de canela não doía mais. Agora, apenas me lembrava que a doçura pode existir sem obrigação. Uma semana depois, recebi uma carta do advogado de Kelly, Mark. Dentro, havia um bilhete escrito à mão por ela. Estamos seguros agora. Você nos deu isso. Dobrei a carta com cuidado e a guardei na gaveta da escrivaninha, ao lado da última foto que tirei da minha família reunida. Eu não guardei aquela foto por nostalgia. Guardei como prova do que significa sobreviver. Numa noite, enquanto observava a neve cair pela janela, percebi que eu não estava mais esperando um pedido de desculpas. Eu não precisava disso. Algumas histórias terminam em silêncio, não com vingança, mas com paz. Lá fora, um carro passou, e os faróis varreram o vidro. Vi meu reflexo, firme, sereno, quase irreconhecível da mulher que um dia implorou para ser aceita. Naquela noite, entendi que a família que eu precisava não era a que perdi, mas a que finalmente construí dentro de mim. Algumas semanas depois, deixei a última caixa de enfeites de Natal no centro de doações. A atendente sorriu e perguntou se eu queria um recibo. Respondi, não, eu já fiquei com o que realmente importava, a lição. No caminho de volta para casa, passei pela rua dos meus pais. A casa parecia menor agora, como um cenário vazio depois que a peça termina. Não parei. Apenas diminui a velocidade o suficiente para notar a mesma luz da varanda que, anos atrás, brilhava contra o meu rosto naquela noite. Por um instante, me perguntei se eles ainda falavam de mim, se ainda me chamavam de egoísta ou sem coração. Talvez sim. Talvez sempre façam isso. Mas eu não era uma perdedora. Eu estava, finalmente, livre. Estacionei em frente ao meu apartamento, saí para o frio e olhei para o céu. A neve voltava a cair, suave, constante, limpa. Se você já precisou se afastar de pessoas que confundiram sua bondade com fraqueza, então você conhece essa sensação. Conte a sua história. Alguém, em algum lugar, precisa ouvi-la.